seja muito bem-vindo ao Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e o tema de hoje é melhoria contínua. E se você não conhece, melhoria contínua é uma filosofia ou uma estratégia de trabalho, de gerenciamento, que leva as empresas a colherem resultados cada vez melhores ao longo do tempo. Esse é o nosso tema de hoje, é isso que a gente vai conhecer, e para a gente já dar início, eu trouxe aqui alguns pontos importantes que vão servir para a gente definir melhor o que é melhoria contínua. E conforme você já pode ver aí, melhoria contínua é uma abordagem sistemática que visa aprimorar constantemente processos, produtos e serviços em uma organização. Essa filosofia ou estratégia, como eu disse, se baseia na busca contínua por eficiência e qualidade e, de forma geral, ela envolve a identificação de oportunidades de aperfeiçoamento, a implementação de mudanças incrementais e a avaliação constante dos resultados. Esses daí são 3 princípios fundamentais da melhoria contínua. Agora, para uma melhor visualização de como funciona esse processo de melhoria contínua, eu trouxe aqui um fluxo que mostra um ciclo de ações que, como você já pode ver aí, passa pela investigação, por identificação, incrementação, avaliação e, por fim, aprendizado. Por fim, entre aspas, né? Porque como se trata de um ciclo, ele volta aí para a primeira fase que eu tinha dito a vocês, que é justamente a fase da investigação. Esse daí é um exemplo de um ciclo de trabalho, de um ciclo de gerenciamento, que busca promover a melhoria contínua. Então a gente tem aí uma forma sistemática de lidar com gaps, seja em processos, seja em produtos, seja em serviços, de forma a aprimorar tudo isso, de forma a melhorar constantemente tudo isso. A partir desse desenho aí, a gente consegue ter uma visão geral de como funciona o processo de melhoria contínua. Agora a gente vai ver na prática como esse ciclo que eu coloquei aí para vocês funciona e nos ajuda a proporcionar melhorias para algo que a gente visa melhorar em determinado momento. Para a gente ver como essa questão funciona na prática, eu coloquei aí um determinado problema, o problema de uma meta não ter sido alcançada. E claro, esse é um problemão, né? Quem trabalha com a entrega de metas sabe que isso é um problema dos grandes. Mas o ponto é, o problema está aí, o que é que a gente vai fazer? Há quem pense, e aí para ser mais específico, há gestores que pensam que numa situação dessa, a gente tem aí algo muito simples de lidar, e por ser tão simples, essas pessoas pensam que nesse momento, a única coisa que se precisa fazer é determinar uma ação. E geralmente, essa ação que vai ser colocada é precedida de uma frase motivacional, né? Do tipo, a gente vai ter que correr para bater essa meta. Aí muitas vezes, numa situação desse tipo, o colaborador fica pensando, né? Vou ter que trabalhar mais. Como ele disse, vou ter que correr, vou ter que suar, vou ter que dar o gás para bater essa meta. Mas aí um ponto que é importante levantar é o seguinte: quem garante que no mês seguinte, correndo, dando suor, dando gás, essa meta não vai ser batida da mesma forma? Quem garante que o mês posterior não vai ser igual ao anterior ou até mesmo pior? O que vai ser feito de diferente para que o resultado seja diferente? Todas essas são questões que precisam ser pensadas quando a gente está lidando com essa questão de melhoria, de obter coisas melhores, né? E nesse caso aí a gente está falando de resultados melhores. Eu pessoalmente não tenho nada contra essa forma de pensar, mas eu preciso dizer que eu não concordo com ela. E aí é justamente por isso que eu estou trazendo essas questões aqui, para ajudar vocês a perceber que existe um caminho que é muito mais seguro, muito mais assertivo do que esse de ficar dando tiro no escuro com ações aleatórias que podem ou não dar certo. Dar um tiro no escuro com ações que não são precedidas de análise, de investigação, pode sim dar certo. Mas eu, pessoalmente, acho muito mais seguro fazer um percurso de análise, de investigação, para que a gente possa, então, criar um plano de ação em cima do que foi identificado, para que, assim, dessa forma, a gente consiga um resultado positivo de uma forma mais assertiva. Agora, depois dessa reflexão, vamos voltar aí à questão do vídeo, né? A gente estava falando justamente desse ciclo. E como eu tinha abordado anteriormente, o ciclo começa com uma investigação. E aí, para esse problema de a meta não ter sido alcançada, a gente pode fazer diversas perguntas, bem como a que eu deixei aí na tela para vocês, né? O que aconteceu para essa meta não ser batida? A gente precisa, antes de tudo, levantar dados sobre essa situação. De forma resumida, nessa fase do ciclo, nós vamos fazer diversas perguntas para compreender melhor o nosso problema e levantar as causas primárias de ele ter ocorrido. Da investigação, nós seguimos para a identificação. Nessa fase aí, nós já temos uma compreensão boa do problema, mas precisamos dar um passo a mais e chegar às causas raízes do problema. Então, nessa fase de identificação, a principal ação que a gente vai realizar é a de identificar as causas raízes do problema ter ocorrido. Avançando mais um pouco, né, seguindo aí com os outros pontos desse ciclo que eu mostrei para vocês, nós vamos agora para a fase de incrementação. Aí, já com a noção clara das causas raízes do problema, você vai passar justamente por essa incrementação. Nessa parte aí do ciclo, você vai precisar de um plano de ação, plano esse que deve ser bem estruturado e deve estar alinhado com as causas raízes que você identificou.
pois dessa maneira você vai conseguir atacar essas causas raízes e aí dessa forma poder também inibir elas. Aí o próximo passo é, já com esse plano de ação em execução ou já executado, você vai fazer a avaliação do resultado obtido. Você vai olhar para o resultado que você conseguiu em detrimento da execução do plano de ação e vai pensar, as coisas melhoraram ou não? Se você fez uma boa investigação, uma boa identificação de causas raízes, de maneira geral, fez uma boa análise, estruturou bem o plano de ação, linkado com essas causas raízes que você identificou, após a execução, é bem provável que as coisas tenham melhorado. Agora, se não melhorou, a gente tem uma situação aí lamentável, mas não é uma situação assim incomum de ocorrer. De fato, pode ser que as coisas não melhorem, que você não tenha um resultado positivo após ter feito todo esse processo. Às vezes, situações inesperadas e que fogem do nosso controle acontecem, e aí não tem jeito, não tem plano de ação que dê conta, não tem plano de ação que seja suficiente para lidar com essas questões que, como eu disse, estão fora aí do nosso controle. Mas então fazer o quê? A coisa não deu certo, vamos chorar, vamos lamentar? Não, a gente tem que continuar correndo atrás da coisa para fazer ela dar certo, E aí, por isso, a gente tem dentro desse ciclo uma fase de aprendizado também, para que a gente possa absorver tudo aquilo que foi positivo e negativo também, tirar daí dessas duas coisas opostas lições que serão importantes para que a gente continue fazendo coisas para avançar, continue fazendo coisas para melhorar. Nesse caso aí, o que foi positivo pode servir de case para você agir novamente em situações semelhantes. Então, importante, Deixe registrado esse seu case. Agora, quanto ao que foi negativo, isso serve de lição e é tão importante quanto aquilo que foi positivo. Claro, o resultado foi negativo e aí a gente tem uma coisa ruim. Mas a partir do momento que a gente identifica o que não funcionou dentro do nosso plano, a gente já tem aí também um indicativo daquilo que a gente não deve fazer mais em situações semelhantes. Em outras palavras, se colocando aí também de maneira mais simples, a gente vai ter aí a partir do aprendizado do que foi negativo, aquilo que a gente precisa evitar daquele momento para frente. Por fim, aprendemos, tiramos aí algumas lições, e agora a coisa acabou? Não acabou, porque como eu já tinha dito aí em diversos momentos ao longo desse vídeo, a gente está falando de um ciclo. Então, depois desse momento de aprendizado, é hora da gente iniciar o processo novamente. É hora da gente pensar, o que a gente ainda tem de oportunidades de melhoria. Pega esses pontos que você ainda tem oportunidade de melhoria e inicia o ciclo novamente. Faz todo esse processo em cima dessas oportunidades que você ainda tem. Mas claro, você pode estar satisfeito aí com o que foi alcançado e você pode optar por não seguir mais com melhorias em cima dessa questão. É uma escolha sua e uma escolha compreensível. Mas pensa o seguinte também, há certamente outras questões aí dentro da sua empresa, dentro da sua organização, que também podem ser melhoradas. Então, tudo bem que você não queira mais seguir com melhorias em cima daquela questão que você já fez aí todo esse processo, buscando melhorias e conseguir um resultado legal. Mas você pode sim, muito bem, partir para outras questões e melhorar de forma geral a sua empresa como um todo. Partir do processo de melhoria contínua de um processo, de um produto, de um serviço, para aplicar esse princípio, essa filosofia e estratégia em toda a sua empresa. Fica a dica aí para você. Então, por tudo que a gente falou até agora, eu coloco aí para vocês o sentido da melhoria contínua. Conforme já está bem claro aí na tela de vocês, o sentido é sempre avançar, iniciando um novo ciclo após extrair as lições necessárias decorrentes do último ciclo executado. Parece complicado talvez, mas isso na prática é bem simples. Eu inicio um processo de melhoria contínua com algo, a partir da minha ação eu faço uma avaliação, eu vou extrair alguns aprendizados, a partir desse aprendizado eu vou criar condições para poder iniciar um novo ciclo, estabelecer novas ações e aí alcançar um patamar melhor. E nesse patamar eu já vou ter outros aprendizados para traçar outras ações, alcançar um novo resultado, atingir um novo patamar, aprender de novo e assim por diante. Esse é o sentido da melhoria contínua. Está sempre avançando com base naquilo que foi feito, naquilo que foi colhido, naquilo que foi aprendido. Então, sempre para frente, sempre para cima, ao infinito e além. Melhoria contínua é basicamente isso. E para fechar o vídeo de hoje, como consequência da aplicação de todo esse processo, dessa filosofia, dessa estratégia que a gente está tratando aí desde o início desse vídeo, que é a melhoria contínua, nós temos como consequência imediata melhorar as práticas da organização como um todo, ou em outras palavras, melhorar o que a gente está fazendo dentro da nossa empresa. Por conseguinte, a gente melhora o que a empresa entrega, e isso significa oferecer o melhor aos clientes. Em detrimento disso, melhoram-se os resultados obtidos pela empresa. Aí a gente pode citar como exemplo um faturamento maior. E aí, no fim de tudo, nós temos o crescimento da empresa. No final das contas, é isso que se espera desse trabalho baseado na melhoria contínua.
espera-se que naturalmente a empresa cresça. Afinal, tudo que ela está fazendo justifica essa ânsia, essa perspectiva de crescimento. Por tudo que foi colocado aí, né, fica claro que a empresa trabalha visando criar um contexto onde o crescimento dela seja propício. Então, resumindo aqui esse vídeo, o que é melhoria contínua? Uma forma de trabalhar para fazer a empresa crescer. E como é que ela vai crescer? Melhorando tudo que ela faz, tudo que ela entrega, ok? Então tá aí, fechamos aqui o nosso vídeo de hoje, explicado o que é melhoria contínua, mostrado aí na prática como é que ela funciona e mostrado também as consequências de se trabalhar com esse princípio, né? Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vou ter o prazer de responder a vocês. Não se esquece, por favor, de se inscrever aí nesse vídeo, ativar o sininho de notificações, isso é bem importante para esse canal. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que precisa, com alguém que deve conhecer aí o princípio da melhoria contínua. Deixa por fim o seu like, também isso é bem importante para o nosso crescimento. Ajuda aí que dessas formas a gente vai poder sempre estar trazendo mais conteúdo aqui para o canal, beleza? Então é isso, gente. Fico por aqui. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Até mais. Bons resultados aí para vocês.